Fala pessoal abençoado, começando mais um Explica aí Pastor, e a gente continua nessa série A Bendita Esperança. Semana passada, se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Primeiro vê aquele episódio passado que nós falamos sobre a ressurreição dos crentes. E agora nós vamos falar sobre Jesus voltará. Aleluia! Glória a Deus, só de ouvir falar isso já dá vontade de glorificar a Deus, não é mesmo, meu irmão? Eu tenho muita vontade de glorificar a Deus, porque a volta de Cristo é algo que nós temos no nosso coração. Arde essa esperança, essa expectativa. Mas vamos começar dizendo, irmãos, Jesus voltará. E nesse contexto de Jesus voltará, pensa, irmãos, que a palavra de Deus, o Novo Testamento, ele fala aproximadamente 300 vezes sobre a segunda vinda. E isso já nos leva ao seguinte pensamento: não há qualquer risco em depositarmos a nossa confiança nessa verdade. Jesus voltará. Isso é muito bom, irmãos, nós pensarmos, porque Jesus voltará. Essa é a grande verdade. Só que alguns querem ser Deus e querem estipular, querem marcar, querem adivinhar quando Jesus voltará. Mas isso nós não precisamos saber. Quem sabe é Deus. Meu irmão. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, porque a igreja primitiva, ela achou que Cristo voltaria logo. Mas não foi assim. A gente vê e hoje a gente já está, porque a gente já está em 2020 depois de Cristo, né? Aquele famoso DC, depois de Cristo. E a igreja primitiva achava que ele voltaria logo. Logo, passou-se um, dois. A partir do terceiro século, eles já começaram a entender a palavra do Senhor e eles começaram a viver as suas vidas. E aí, irmãos, a gente vê, a história revela, a história nos ensina, e a grande história da igreja do Senhor, vindo desde o começo da igreja primitiva até hoje, que a igreja negligenciou muito esse tema. Jesus voltará. Por quê, irmãos? Por muitas coisas. A gente vê que a cada dia que passa surge uma nova tendência na igreja do Senhor, nasce algo que vai mexer com a igreja, vai colocar a igreja em evidência. As igrejas vão ouvir que um está fazendo isso e vai, e quando a gente for ver, esquece de algo tão importante, que é Jesus voltará. Mas a gente vê que estão despertando muitas pessoas para falar sobre esse assunto tão importante, que é uma grande realidade. Jesus voltará. E hoje, irmãos, a gente vê que a igreja do Senhor está se despertando a respeito disso. Está até mesmo muitos, né? Tem aquela série de filmes Deus está morto, e essa frase já está colocada de lado, porque a cada dia que passa, a cada situação, a cada momento que o mundo está passando, a frase mais latente é: Jesus está voltando. Isso é uma grande verdade, irmãos. E hoje a igreja do Senhor tem falado muito sobre isso. Algumas igrejas, se você falar se você for lá e pregar sobre a volta de Jesus, é capaz de você ser linchado, porque eles não querem que Jesus venha, que Jesus volte, porque está muito bom do jeito que eles estão vivendo. Mas nós, irmãos, a nossa maior alegria, a nossa maior esperança é a volta do Senhor Jesus para nos levar, não é mesmo? Então, irmãos, pensa que a escatologia, e o que é a escatologia? A doutrina das últimas coisas está em alta. Muitos estão falando sobre isso. Afinal, o próprio Cristo, no seu momento terreno, no seu ministério de 3 anos, dizia: eu voltarei. Mas por que isso, irmãos, é tão importante? Pensa comigo.
Isso é tão importante, meus irmãos, porque é a chave para a história da humanidade. Todos nós nos movemos para a consumação de todas as coisas. Nós não estamos nos movendo para sermos abençoados, para sermos abençoadores, para sermos cheios disso, cheios daquilo. Nós estamos nos movendo para alcançarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando Cristo voltar, não sermos pegos de surpresa. Isso é muito importante, irmãos, porque muitas religiões e até mesmo pessoas não cristãs, eles pensam como uma grande roda da vida, que gira, 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 gira sem parar, sem começo e nem fim. Mas nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que em Cristo houve um começo. Houve um evento central, quando Cristo bradou e disse: está consumado. Pensa que está escrito lá em João 19:30. Está consumado. Quando aconteceu isso, irmãos, isso veio a nossa redenção. Mas, além da redenção e daquilo que nós estamos desfrutando da cruz, do que Cristo fez na cruz do Calvário, ele virá nos buscar. Ele virá buscar a sua igreja. E esse evento, irmãos, há de acontecer, melhor dizendo, pois o príncipe da paz, ele virá. E o papel da igreja, irmãos, o papel da igreja, a cada dia que passa, está se findando. Tem muita gente se despertando para anunciar a palavra do Senhor. Tem muita gente anunciando a palavra do Senhor para seu bel prazer. Mas tem muita gente e nós devemos continuar orando para que se desperte mais pessoas para a propagação do Evangelho de Cristo, para que pessoas possam se preparar, possam ir anunciar a palavra do Senhor onde Cristo, a palavra de Deus, ainda não chegou. E o papel da igreja está se findando. A volta de Cristo, irmãos, é o ponto central da história. Aí a gente tem que pensar que se ele é a nossa existência, e não tem nada mais significativo do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1, no capítulo 1 e no versículo 16 e 17 o seguinte: pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E o verso 17 diz: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Aleluia! Esse é o nosso Senhor e Salvador, irmãos. Porque a volta de Cristo, meu irmão, é a esperança da igreja. Se a esperança do cristão for a casa própria, for o carro do ano, for a conta bancária cheia, ele está fora daquilo que Cristo veio nos dar. A volta de Cristo é a esperança da igreja. E nossa esperança não poderia ser a morte. Pensa. A morte não poderia ser a esperança da igreja, porque a morte não tem poder para salvar, mas Cristo teve poder para salvar. Ele cumpriu o seu papel, ele morreu na cruz do Calvário, ele exclamou: está consumado, veio a redenção para as nossas vidas e nos levou à conversão nele. E a nossa esperança como igreja, irmãos, é que o noivo vai aparecer. Pensa que o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 3 e no versículo 9 e no 10, ele diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Olha que maravilha, irmãos. E o verso 10 diz: contudo,
O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há será exposto. Aleluia! E aí diz o versículo 11: Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vida. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos uma grande expectativa, os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno em justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas maravilhosas que há de acontecer, o apóstolo Pedro diz: esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Jesus, ele voltará. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. E isso leva-nos a pensar num ponto tão importante, né? E qual é esse ponto tão importante? A nossa vida santa. A certeza de que Cristo virá a qualquer momento, irmãos, nos desperta, a cada dia que passa, o primeiro amor. E aí vem o apóstolo João na primeira carta, no capítulo 3, e no versículo 3, dizendo o seguinte: e todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Se você acredita que Jesus voltará, se essa esperança, como diz aquele hino da harpa, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até amanhã do sol raiar. Se a nossa esperança é essa, como diz o escritor desse lindo hino, temos que ter uma vida pura, como ele é puro. Isso, irmãos, é tão importante, porque leva-nos a pensar que se Pedro disse isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é possível vivermos de uma maneira agradável, vigiando e tendo atitudes de cristãos, que nós possamos a cada dia estarmos alertas pela volta de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Mateus 24 diz o seguinte: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isso. Olha o que a palavra diz. Se o dono da casa soubesse exatamente a hora que viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Isso é muito importante, irmãos. Isso é uma palavra preciosa para as nossas vidas. Nós não sabemos quando o ladrão virá, mas nós nos preparamos, nós fechamos a casa, nós apertamos o botão do alarme do nosso carro, nós nos certificamos que o cadeado foi colocado, alguns se certificam que a câmera está gravando, que o alarme foi ligado, e a nossa vida espiritual, e a nossa santificação, e a nossa atitude de cristão, e o nosso estar alerta, o estar vigilante, porque Cristo virá quando ninguém espera. É o que a palavra de Deus diz. Então veja aí, irmãos, a segunda vinda, ela é maravilhosa. E falar sobre Jesus voltará remete à segunda vinda, que nos estimula a servir melhor. Pensa, se você pensa realmente em ser melhor a cada dia, a servir melhor a Cristo,
você a cada dia que passa começa a revisar as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Porque você quer servir ao Senhor melhor, porque a vinda de Cristo está aí e ninguém pode chegar de mão vazia, irmãos. Eu lembro que eu era jovem quando eu fiz uma peça sobre as mãos vazias. Alguns chegavam à presença de Cristo com as mãos vazias, outros chegaram com as mãos cheias de obras de justiça. E nós, irmãos, como nós estamos nos portando acerca disso? Nós temos que pensar que todos vamos ao tribunal de Cristo. É, todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Todos, a todos nós temos que alertar sobre a vinda de Cristo. Olha que interessante, meu irmão. Olha que interessante o texto de... Vou achar aqui. Cadê? Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ele diz: pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Nós teremos que passar pelo tribunal de Cristo. Você quer passar pelo tribunal de Cristo de qual forma? Com a mão vazia ou com a mão cheia de obras de justiça, glorificando o santo nome do Senhor? Pense nisso. E ainda dá tempo de você rever os seus conceitos acerca da forma que você está servindo ao Senhor. Cabe a você apenas desculpas ou cabe a você arregaçar as mangas da sua camisa e trabalhar para o Senhor? Dizer como aquele hino 147, se não me falha a memória, que diz: eu quero servir a Cristo. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Como que você está? Você está ocupado ou com a vontade de Deus, quer anunciar, quer alertar as outras pessoas que Cristo está voltando, ou você está ocupado apenas com aquilo que te faz bem, com aquilo que você acha que é o que você tem que fazer? Pense nisso, meu irmão. O serviço cristão é nobre e não é um peso quando é feito com alegria e com gratidão por aquele que te amou primeiro e te salvou do lamaçal do pecado. Mas pensa comigo, irmãos, Jesus, ele voltará. Ele voltará. E como ele voltará? Você já parou para pensar? Você já pensou nisso? Ele voltará, meu irmão. Ele voltará pessoalmente e de forma inesperada. Olha o que ele diz. E quando tudo estiver pronto, João 14:3. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Olha que maravilha, meus irmãos. Como Jesus voltará? Ele voltará pessoalmente de forma inesperada. Olha que interessante isso, irmãos. Uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. Porque, irmãos, nós não sabemos quando aquele homem daquela parábola, daquele texto que Jesus está falando ali em Mateus, em Marcos 13, ele diz: a vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. É uma longa viagem. E quando saiu de casa, deu as instruções aos seus servos, o que deveria fazer. E ao porteiro disse: vigie, à espera da sua volta.
nós também devemos vigiar, pois não sabemos quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Quando Jesus voltará? De manhã, de tarde, de madrugada, ao amanhecer? Já parou para pensar quando Jesus voltará? Nós não sabemos e nem precisamos saber, nós precisamos nos fortalecer e nos santificar em Cristo Jesus, fazendo tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Porque, irmãos, quando que Ele não os encontre dormindo quando chegar sem avisar. E eu lhes digo a todos, vigiem. Devemos vigiar, meus irmãos. Mas por que ele voltará? Ele voltará para os seus. Que maravilha nós pensarmos que quando tudo estiver pronto, como lá está escrito em João 14:3, ele virá buscá-los. Ele virá nos buscar para estar para sempre com ele. Você já parou para pensar que você vai estar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre? Meu irmão. E isso é tão interessante porque será com um corpo novo. Esse corpo judiado pelo tempo, pelas dores, pelas enfermidades, ou por tudo que está à sua volta. Não é esse corpo que vai encontrar o bom Deus, o bom Jesus Cristo. Vai ser um corpo novo. E aí ele fala algo tremendo que nós precisamos ler. Lá na primeira carta de Tessalonicenses, ele fala para a igreja de Tessalonicenses: olha, pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. E aí ele diz algo: portanto, se anime e anime uns aos outros com essa palavra. Aleluia! Meu irmão, Jesus voltará para julgar as recompensas, para distribuir recompensas. Ele julgará o nosso talento, o uso do talento, o uso das oportunidades no tribunal de Cristo. Nós não seremos julgados, meus irmãos, com respeito ao pecado, né? Mas nós seremos julgados por aquilo que fizermos. A igreja, meus irmãos, para finalizar, eu quero dizer, Jesus voltará. E a igreja é a grande agência pelo qual o Espírito Santo de Deus está operando para arrebatar muitos do inferno. Você é a igreja do Senhor. Você tem um papel importante na obra do Senhor. Jesus voltará. Não é conto de carochinha. E você que faz parte da igreja do Senhor sabe que ele voltará. Não tardará. Cristo Jesus irá voltar. Amém, meu irmão? Fica na paz do Senhor. Se você não viu o episódio anterior da nossa série Bendita Esperança, com o tema Ressurreição dos Crentes, volta lá, depois você vê esse, Jesus voltará. Semana que vem tem mais um capítulo dessa série, A Bendita Esperança. Um abraço, eu amo vocês e que Deus os use poderosamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus voltará. Um abraço.